Jeffrey Podcast, tudo bem, pessoal? Eu estava com uma saudade enorme de vocês. Estou um pouco sumido. Calma, eu tenho as minhas justificativas. Para quem me conhece, para quem está no canal desde o começo, sabe que eu tenho um cuidado enorme em que profissional trazer no podcast, que tipo de conteúdo abordar aqui no canal. Durante esses meses que eu fiquei sem gravar, não foi porque eu não quis gravar, foi porque eu tinha uma agenda, tinha pessoas que estavam marcadas na agenda para vir no podcast e por motivo de força maior não puderam comparecer. E eu, como tenho no meu coração a vontade, o sentimento, a intenção de trazer para você só aquilo que vai agregar realmente na sua vida, eu esperei para que eu pudesse estar com essa senhora maravilhosa, a nossa psicóloga Fátima. Ela vai estar aqui no canal esclarecendo um pouquinho conosco sobre ansiedade. Todo mundo sabe que é o mal do século. E aqui a gente vai destrinchar um pouco desse assunto e com certeza você que está do outro lado vai estar nos assistindo e vai estar agregando na sua vida. Conhece alguém que sofre com ansiedade? Compartilha, deixe o seu like, isso ajuda demais. Você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e ele vai entregar para mais pessoas. Gente, não saia daí. Jeffrey Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast. Doutora Fátima, fique à vontade, sinta-se em casa, tá? Pode se apresentar para o nosso público. Eu aqui vou fazer uma brincadeira, separei aqui, ó. Tá vendo isso aqui, gente? São cards. São cards, né, como a doutora já falou. E aqui tem várias perguntas que eu vou fazer para ela e ela vai estar nos esclarecendo. Fique à vontade, minha amiga. Pode se apresentar para o nosso público, pode falar para ele a sua especialidade. Boa noite, queridos. Meu nome é Maria de Fátima. Eu sou psicóloga por graduação e sou pós-graduada, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tenho 61 anos de idade, 11 anos de formada. Comecei a minha carreira muito tarde, mas não fora de tempo, né? Comecei a minha faculdade, fiz o meu ensino fundamental com 36 anos. Aos 51 anos, comecei a minha faculdade. Em 2013, eu tive uma crise de ansiedade, a minha pressão chegou a 24. Fiquei internada e fiquei 14 dias internada por conta de uma ansiedade. Então, não é o mal só de vocês, é o mal de todo ser humano. Até os homens das cavernas também tinham ansiedade. Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre ansiedade e tentar mostrar para vocês que todos nós somos ansiosos. Até os animais são ansiosos. Então, assim, a gente só tem que aprender a trabalhar com esse tipo de emoção, vamos dizer assim, de transtorno, né? Porque ele é normal para todo mundo, porque ele se faz necessário, até porque quando você está dirigindo, se não fosse ansiedade, você não dava um estalo, prestava atenção em alguém que ia fazer alguma besteira na rua. Então você vai lá, não é só a atenção, é a ansiedade que faz com que você preste atenção na caquinha que o outro está fazendo. Desculpa a expressão, mas eu sou bem autêntica, tá? E a mesma coisa é no nosso dia a dia. A gente tem que saber que a ansiedade, ela se faz necessário. Uma mulher, quando está grávida, até os 3 meses, o organismo, ele acha uma forma de tentar expulsar a gravidez. É uma reação natural do nosso organismo. Depois dos 3 meses, o nosso organismo entende que aquela gravidez se faz necessária e que a mulher quer muito. Então, ele relaxa e acaba seguindo em frente com a gravidez. Por isso, a ansiedade, ela se faz necessária, tá entendendo? Porque ela é uma forma de você prestar atenção nas coisas do seu dia a dia, não atravessar da rua, não conversar com alguém,
não dirigir o carro, não dirigir com atenção. Então, a ansiedade se faz necessária. Só que a gente precisa entender quando ela é exacerbada e quando é natural, tá? Ela sendo necessária, você fica na hipervigilância. Você vigia e age ao mesmo tempo. Mas quando você tem um problema, que você está muito agitado, você pensa no futuro sem viver o presente. Sofre por antecedência? Sofre por antecedência, sofre por antecedência. Tá entendendo? Então você sofre por antecedência. Não tem necessidade disso. Então a gente costuma dizer que a ansiedade é um cachorro imenso. Mas, por exemplo, você cria um cachorro desde do pequenininho. O cachorro aprende tudo que você quer. Então, se você não doutriná-lo, ele vai ser rebelde. Mas se você doutriná-lo, tudo que você quiser, ele faz. Assim é a ansiedade. Você é um cachorro imenso que a gente traz na coleira e que ele faz o que você quer. Tá vendo aí, pessoal? Jeffrey Podcast. Lembra do começo do nosso podcast? A preocupação que eu tenho de trazer aqui no canal um conteúdo que realmente vai fazer a diferença na sua vida? Essa é a intenção. Então, a gente precisa entender que, como eu te falei, a ansiedade se faz necessário, a gente precisa aprender a controlá-la. E quando não consegue, muitas das vezes se faz necessário procurar um médico, né, para poder ele direcionar, porque as crises são tem grau, né? Tem grau. Taquicardia, dor no peito, falta de ar, boca seca, dor de cabeça, vômito, dor no estômago, diarreia. Tudo isso são sintomas de uma ansiedade. E às vezes a pessoa pensa que a dor de cabeça é uma outra situação e, na verdade, a ansiedade está causando isso. Por né? isso, a necessidade de fazer um exame, procurar um médico, para o médico fazer um exame especializado, para que faça todo o exame bioquímico e descartar toda a situação que não seja necessária, não seja do corpo, mas seja da mente. E a partir daí é onde entra o psicólogo que trabalha todas essas questões. E a TCC trabalha isso com o pé nas costas. E a mente é aquela situação, né, pessoal? Se a mente estiver ruim, todo o corpo padece. Com certeza. Com certeza. Começando aquela nossa brincadeiras à parte, mas que com certeza é quase que uma consulta para você que está do outro lado. Abraça, recebe esse presente, segura, repassa, porque é quase uma consulta online. Vamos lá. Tô com um cardzinho aqui. É card que fala? Card. Tô com um card aqui. E olha aqui a primeira pergunta. Como lidar com emoções desagradáveis? Então, você precisa pensar e refletir se essas emoções são agradáveis mesmo, são desagradáveis mesmo, ou então se ela te oferece alguma coisa que possa fazer com que você cresça ou então que você evolua. Porque a gente costuma achar que uma resposta desagradável é uma forma de te atingir. Não é. É uma forma de crescimento. É a mesma coisa dizer não para uma criança. Você sabe que aquilo ali vai machucar a criança. Mas quando você diz não para ela, você está dizendo não para ela não se ferir e ela não se machucar. É a mesma coisa as situações desagradáveis. Você vai ver se realmente ela é desagradável. Sabe aquela história de pegar um limão e fazer uma limonada? Sim. É desse jeito. Então você precisa pegar essa emoção e ver se ela realmente é desagradável ou se ela agrega alguma coisa para você, positivo ou negativo. Se for negativo, descarta. Se for positivo, agrega. Aproveita, usa isso como trampolim para você ir para outro nível. Isso aí, é isso aí. Mais uma, hein? Mais uma. Eu acho que essa aqui seria para mim, né? Não? Acho que não seria para a senhora, não. Será? Seria para mim isso, não? Olha, a personalidade, ela não muda. Você gesta a tua personalidade a partir dos 7 anos. Então, a personalidade ela tem muitas características do seu pai, da sua mãe, da sua família. Eu, por exemplo, eu tenho uma característica que é da minha mãe, eu não fui criada com ela, mas uma característica que eu tenho da minha mãe é que eu sou muito mãezona.
Então eu amo abraçar, eu amo fazer carinho, eu amo cuidar, tá entendendo? No meu consultório, os pacientes, eles chegam às vezes, não tão bem, quando chegam lá chorando, às vezes eu me sento no chão e eles deitam no meu colo. Pode ser criança, homem, mulher, adulto, eu não tenho problema nenhum. Eu já tive um paciente que deitou no meu colo, deitou no chão e ficou em posição fetal, porque ele perdeu a mãe com essa Covid. E eu peguei, abracei ele e acolhi, tá entendendo? Acolhi ele e deixei ele exteriorizar o que ele estava sentindo, tá entendendo? Isso é importante, esse acolhimento, esse cuidado. Então, é uma característica da minha personalidade. Então, são características que eu herdei da minha mãe e não fui criada com ela. Não fui criada. Saí da companhia da minha mãe, tinha 2 anos. A minha mãe era doente mental, meu pai era alcoólatra, eu tenho um irmão esquizofrênico e tenho uma irmã que é bipolar. E eu não fui criada com a minha mãe. E eu tenho características da personalidade da minha mãe, que é isso, a cuidadora. Olha, tem que estar com a alma muito curada para se abrir dessa forma para você que está do outro lado e que está conhecendo a doutora agora. Vou para outra pergunta aqui, hein? Quando falha, como se sente? Procuro ver, quando a gente falha, procura ver por que falhou ou se teve algum motivo para que essa falha acontecesse. Muitas das vezes, dentro da TCC, a gente não lida com o inconsciente, a gente lida com o consciente. Então, eu preciso ver se eu falei, teve algum motivo que eu falei, então eu tenho que buscar lá na minha caixinha cerebral, né, na minha caixa de memória, ver o porquê eu falei. E se foi necessário essa falha acontecer. Se ela foi necessária, eu preciso pesquisar e ver, tá? Depois eu vou pesquisar. Gente, presta atenção. O ansioso, ele quer resolver tudo para ontem. E não pode. Eu te digo por experiência própria. Não deixa. Se você está muito agitado, muito ansioso, deixa as coisas acontecerem. Espera acontecer. A ansiedade, ela não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, se eu errei, se eu falhei, depois eu vou lá na minha caixinha de memória pesquisar por que motivo eu falei. Tem um motivo. E não adianta tentar fazer isso com nível de adrenalina lá no alto. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que deixar o nível de adrenalina baixar, você se acalmar e depois você busca o que tem que acontecer, o que você precisa fazer. É a mesma coisa que eu atendo paciente que estão num nível de ansiedade enorme para estudar. Está estudando, não está achando a resposta? Sai dali, vai lá, bebe uma água, pega o celular, conversa com alguém no WhatsApp, brinca com alguém, vê um pouquinho de televisão. Depois, automaticamente, você vai voltar para onde você estava e você vai achar a resposta que você precisa. Porque o teu nível de adrenalina baixou. E a resposta às vezes está aqui, no enunciado. E hoje em dia as pessoas costumam fazer muito isso. Não lê o enunciado. Eu vejo muitas questões em relação a isso no Instagram, no Facebook, em que a pessoa faz uma pergunta, o outro vai logo abaixo, bota uma resposta e depois vem outro e pergunta, mas o que é mesmo? Gente, leia o enunciado. A ansiedade está tão aflorada que a pessoa não tem paciência de pegar e ler. Não, vou reler tudo, vou entender, tá entendendo? Para poder você conseguir entender aonde está a resposta que você precisa. Uau! Tá vendo aí, hein? Você que está do outro lado, ó, não esqueça. Curte, compartilhe, que esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas. Quantas pessoas que estão do outro lado devem estar numa situação difícil e não sabem o que fazer. E aí, ó, às vezes é uma coisa simples. Vamos para a próxima pergunta? Relembre um momento de grande vitória. Por que esse card? Relembre um momento de grande vitória. Porque quando você relembra coisas importantes que aconteceram na sua vida, você produz neurotransmissores. A produção, nós não precisamos, em muitos momentos a gente não precisa tomar remédio psiquiátrico para produzir neurotransmissores, a gente produz no natural. Tá entendendo? Então, quando você traz à memória coisas boas, você produz neurotransmissores. Serotonina, endorfina, melanina.
Tá entendendo? Então, é isso. O que acontece? A serotonina, a endorfina, a melatonina, você produzindo, você trazendo a memória, te traz prazer, bem-estar, tranquilidade. Então, um momento para mim que foi de primordial importância foi quando eu consegui vencer por tudo que eu passei com a minha vida e consegui chegar à faculdade. Quando eu estava no segundo período da faculdade, o que aconteceu? Tive um acidente vascular isquêmico. Por conta de quê? Ansiedade. Nossa. Fiquei 14 dias internada, saí do hospital e quando eu fiquei com o lado do rosto torto, né, comendo de canudinho. E quando eu voltei para o neurologista falou assim: você fez fisioterapia? Eu falei: não. Ele: como é que voltou ao normal? Eu falei assim: porque eu tenho uma alegria muito grande de viver. Eu quero continuar vencendo e eu vou continuar vencendo. O que eu fiz aí? Produzir neurotransmissores. Sabe aquele filme, o Avatar? Sei. Aonde tem aqueles bonequinhos que encostam o dedinho um no outro? Eles encostam o dedinho. Se vocês prestarem atenção no filme, eles encostam o dedinho no outro e vem uma descarga elétrica que envolve os dois dedinhos. Aquilo ali é chamado de bainha de mielina. Tá entendendo? Nessa bainha de mielina é onde acontece a ligação dos neurotransmissores, a produção de neurotransmissores. E é importante demais isso, tá entendendo? Você produz no natural. Como você pode produzir no natural? Atividade física, que hoje em dia, graças a Deus, os psiquiatras estão recomendando muitos pacientes. Você não precisa ir para uma academia. Faz 10 minutinhos de caminhada. Só 10 minutinhos de caminhada. Se você parar para conversar com os amigos, 10 minutinhos de uma boa gargalhada, gente, é maravilhoso. Se você sair, sentar na beira da praia, a gente mora numa área que é cercada de mar por todos os lados, né? Então, senta na beira da lagoa, senta ali, gente, olhar aquele mar batendo, vai lá e volta. Olha, é maravilhoso, dá um sono, vocês não têm ideia como dá um sono. Isso é muito bom. Paz de espírito, né? Paz de espírito. Não, e nisso você acaba mandando mensagem para o teu cérebro, produção de neurotransmissores. Preciso produzir neurotransmissores. Por isso que eu falei, às vezes a gente sai cedo do trabalho, a gente tem muito tempo para poder viver a nossa vida e a gente não está vivendo. Tá dando atenção para o que não presta. Porque não presta, então só trabalho. Então saiu cedo do trabalho, dá para dar uma caminhadazinha? Vai fazer uma caminhada. 5 minutinhos. Eu tinha mania de abraçar minha sogra e eu descia da minha casa, dava o bracinho a ela e ia caminhando 5 minutinhos com ela de uma esquina a outra. Ah, mas ela reclamava e reclamava. Mas mesmo assim ela ia comigo, de bracinho dado. Porque ela tinha, a perninha dela era bem tortinha, então ia bem devagarzinho, mas ia caminhando. Então quando ela saía dali, que ela voltava para casa, ela já vinha rindo, já vinha brincando, tá entendendo? Porque boas gargalhadas faz muito bem para o corpo e para a mente. Uma coisa que eu queria falar, gente, isso não significa que a gente não vai ter momentos tristes, não vai ter momentos de ansiedade, de crise. Se você tiver em crise de ansiedade, chora, solta, libera. Eu canso de falar isso com os pacientes quando eu chego no consultório. Eu percebo que eles estão com vontade de chorar, eu fico assim, solta, libera. Deixa a emoção fluir. Mas eu vou ficar chorando, qual o problema? Você é um ser humano. Não tem problema nenhum de você liberar suas emoções. Tá entendendo? Então libera, chora porque você tem vontade de chorar. Eu já tive um paciente que falava para mim que ele tinha anedonia. A anedonia é totalmente desprovida, uma pessoa que não tem emoção. Totalmente desprovido de emoção. Caramba. E eu um trabalho com ele muitos anos. Hoje ele fala para mim que ele está apaixonado pela namorada dele, arrumou uma namorada. Tá entendendo? Que está apaixonado pela namorada dele, que gosta muito dela. Até a forma dele se mostrar no Instagram, no Facebook ou no status dele do WhatsApp, até as cores das fotos dele mudou, é mais clara. Ele está mais leve. Então libera as emoções. Isso não significa que você é ansioso, você é obrigado a ficar resistente e firme o tempo inteiro. Não posso chorar. Pode e deve chorar. Não posso ficar. Pode e deve ficar triste. Libera suas emoções. Elas fazem parte da tua vida, do teu crescimento, do teu dia a dia. Elas são importantes demais
para que você cresça. Esse enfrentamento tem que existir para que você cresça e amadureça. Tá entendendo? Então, é importante demais você ter essa liberação desses sentimentos, dessa emoção, dessa... Você não é uma máquina, você não é um robô, você é um ser humano. Então, libera as emoções. Tá vendo, pessoal? Olha aí, libere as emoções. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Sim. Como, nos dias de hoje, uma pessoa pode não desenvolver uma ansiedade com tanta correria, com tanta preocupação, com tanto trabalho, com tanta cobrança? Então, para você ter ideia, eu já falei, eu tenho 61 anos, eu tenho um consultório no Rio, eu saio daqui, eu vou para o Rio, atendo 2 dias no Rio, uma vez por mês, eu atendo aqui também, ainda atendo online. Então, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive um acidente vascular isquêmico, eu fiquei alguns segundos sem oxigenação no meu cérebro. Tá entendendo? Então, por conta disso, eu tive que aprender a trabalhar isso no meu dia a dia. Então, quando eu sinto que eu não estou bem, abro espaço, dá licença, você pode ficar para depois, eu faço um checklist. Para que esse checklist? Isso aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui pode ficar para depois, isso aqui... Não estou procrastinando, não. Eu estou mostrando do que é prioridade. Se isso aqui é importante, é prioridade. Se isso aqui não é importante, eu não estou procrastinando. Estou dizendo que ele vai ficar para depois, eu não vou esquecer ele. Mas ele vai entrar em primeiro plano a minha saúde física e mental. Porque eu não estou bem. Então, se eu não estou bem, eu preciso primeiro priorizar. Porque senão, se eu não estiver bem, eu não atendo nem no meu consultório, nem aqui em Araruama, nem online. Eu atendo até fora do Brasil. Aí a senhora chegou num assunto muito importante. Você está vendo a importância de você procurar um profissional dessa qualidade, dessa magnitude? A importância? Só um profissional dessa área vai poder ver se você está, como que eu vou falar aqui, sobrecarregando a sua mente, sobrecarregando o seu corpo, e ali, num bate-papo, numa consulta, ele vai te ouvir e ele vai falar para você, ó, se organiza, isso aqui é prioridade, isso aqui não é, isso aqui eu vou fazer depois, isso aqui eu faço agora. Por quê? O grande mal, o grande problema é que a gente tem dentro da gente a síndrome do Superman. Isso aí. Eu posso fazer tudo, eu consigo fazer tudo, eu não delego, eu faço, aconteço. É nessa hora que o corpo começa a gritar. Nosso corpo não é uma máquina, precisa de descanso. E a mente é aquilo que a gente conversou lá atrás. A mente estando ruim, seu corpo padece. Doutora, eu vou para uma pergunta aqui muito interessante. Qual foi a maior bênção da sua vida? Ai, meu Deus, é tão bom falar isso. A maior bênção da minha vida foi o nascimento da minha neta, gente. Eu tenho uma única neta de 9 anos. Meu Deus, minha bênção, meu amor, minha vida. Para você ter ideia, ela não mora aqui, ela mora em Brasília, né? E quando ela liga para mim, eu beijo o celular. Então que eu fico tão feliz de ver minha bichinha, sabe? Ela tá fazendo balé, tá muito linda, linda, linda. Então essa foi a maior bênção da minha vida. Lógico que tem os meus filhos, mas os meus filhos já crescido, criado, né? E já seguiram suas vidas. Minha filha mora em Brasília, meu filho mora aqui em Itaguaí. Mas a minha neta tá começando a vida dela agora. Eu não sei o que tem o futuro lá na frente, mas eu sei que ela tem eu. E ela fica assim... Minha vovozinha linda, ela me chama de Curtinha, minha Curtinha, tá entendendo? Então é meu amor, meu xodó, minha neta, Lara, minha Lara. Olha que linda. Lara, um beijo grande, Papai do Céu te abençoe, guarde você, sua casa, sua família. Tá vendo a vovó, hein, Lara? Qual é a maior dor que você traz do passado? E como pode superá-la? Bom, eu trouxe uma dor até 2013, até 2011, quando eu comecei a faculdade. Como eu falei, eu não fui criada com os meus pais, né? E a minha maior tristeza, quando meu pai faleceu, foi na mesma época
que o pai do Fábio Júnior faleceu e ele fez aquela música Pai Herói. E aquela música, aquela letra fala muito para mim, sabe? Era tudo que eu queria falar para o meu pai. E brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. E eu chorava muito, muito, muito. Eu não podia ouvir essa música. Eu passei durante 3 anos fazendo terapia com um psicanalista e eu só fazia chorar dentro do consultório. Eu só fazia chorar, chorar, chorar. Meus filhos não deixavam eu escutar a música Pai Herói. Eles não deixavam eu ver nada que ligasse a essa música. Então, eu chorava muito o tempo inteiro. E passou-se, depois que eu comecei a terapia, para vocês verem a necessidade da terapia. Eu consegui falar, exteriorizar tudo que eu tinha, porque eu sempre fui assim, muita emoção e nenhuma razão, quando eu comecei a terapia. O meu terapeuta falava que eu era um oceano, e eu não tinha, e ele tinha que me transformar num aquário. Por isso que eu falei da característica da personalidade. No final da terapia, em que ele me deu alta, eu perguntei a ele, você conseguiu me transformar num aquário? Ele, não. Característica da tua personalidade. Tem aquela perguntinha que você fez. Então, eu hoje em dia, eu consigo ouvir a música, consigo falar e verbalizar. Passou. Superou. Superei. É difícil, é. A dor do luto é muito difícil. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. E não tinha ninguém para me acolher, porque eu tinha uma mãe que era doente mental. Então eu tive que crescer muito rápido, eu pulei etapas. Então, pessoas, não mate a sua criança interior, pelo amor de Deus, deixe a sua criança interior viver. Eu tenho 61 anos e minha filha costuma dizer que a minha idade mental é de 7 anos. Que bênção, que legal. Ó, tem mais pergunta aí, não sai daí não, hein? Qual era o seu maior medo no passado? Por quê? O meu maior medo é... Eu sempre sonhei em ser psicóloga. Sempre pegava minhas bonecas. Quando eu tinha bonecas, né? Eu pegava meus brinquedos e eu brincava de ser psicóloga delas. Então, eu achava que eu nunca ia conseguir. Então, o meu maior medo era não conseguir realizar o meu sonho. Porque eu nunca pensei em ser professora, nunca pensei em ser nenhum tipo de outra coisa a não ser psicóloga. Então, para mim, ser psicóloga, gente, é amor. É realizar um sonho. Eu amo demais. Eu amo a profissão que eu abracei. E abraço mesmo. Muitas das vezes, os meus pacientes me tiram sono de madrugada. Eu acordo de madrugada para estudar a situação deles, estudar os questionamentos que eles trazem. E isso para mim me incomoda? Não, não me incomoda. Nem meu marido nem se importa mais. Que ele sabe que não adianta nada, não adianta eu falar. Então, gente, é amor mesmo. Então, para mim, o meu maior sonho era não conseguir realizar o meu sonho. O meu maior medo é não conseguir realizar o meu sonho, que era ser psicóloga. Eu realizei, eu estou há 11 anos que eu sou formada, sou graduada em psicologia com formação de psicóloga e sou pós-graduada especialista em TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. E agora vou fazer um curso onde eu vou me especializar mais ainda em TCC, vou me especializar em psicologia positiva, vou me especializar em mindfulness e vou me especializar em terapia do esquema. E a quarta onda. Gente, eu tô amando. Então, eu vou ler uma frase para vocês que eu escrevi aqui porque eu não consigo lembrar. Então, assim, a ansiedade nunca fortalece você para o dia de amanhã. Ela apenas enfraquece você para o dia de hoje. Essa frase é de John Blanchard. E realmente é verdade. Tá entendendo? Ela nunca nos fortalece para o dia de amanhã. Porque a gente tem a mania de... tentar prever ou tentar organizar o dia de amanhã. Não, ela só te enfraquece o dia de hoje. Você acha que não, eu vou tentar amanhã porque hoje eu não estou conseguindo. Consegue. Só vai à luta. Tá entendendo? Vai à luta. Foi o que eu falei com você. Você não é o mesmo de 2018? Hoje? Não, você é outra pessoa. Você avançou, você cresceu, você evoluiu. E a evolução faz parte do ser humano. Jeffrey Podcast. Doutora, o pessoal que busca encontrar a senhora nas redes sociais, qual é o número do telefone da senhora para deixar aqui no nosso podcast? Então, o meu número de contato é o 21, né? É 983410494.
21 983410494. Instagram. Instagram é... Deixa eu ver, gente, eu não consigo lembrar. Espera só um minutinho. Porque eu me perco. Eu esqueço. Vamos ver. É psicóloga _ Fátima. Tá? Psicóloga _ Fátima. Faço atendimento presencial, aqui no caso em Araruama, e no centro de Duque de Caxias também, onde eu trabalho lá há 11 anos. Aqui tem 6 anos e eu estou começando a fazer a minha clientela aqui. E faço atendimento online também, tá bom? Doutora, uma frase final, uma fala final, um recado, um conselho que a senhora poderia deixar aqui para os nossos espectadores, os nossos inscritos aqui do Jeffrey Podcast. Nunca desista do seu sonho. Quando a gente desiste de um sonho, a gente morre um pouco. Então, lembra que eu falei que eu voltei a estudar com 36 anos na 4ª série do ensino fundamental? E que eu comecei a minha faculdade, me formei em 2016 e hoje exerço a minha profissão do jeito que eu amo, que é o que eu amo fazer. Então, não desista, não desista, nunca é tarde para você realizar o seu sonho. Eu tenho N pacientes que vieram para mim simples dona de casa e hoje são advogados. São profissionais liberais, e eu tenho uma agora que está tirando a carteira da OAB. Cara, e eu sou apaixonada. Eu vibro mesmo. Gente, procura lá no meu Instagram, tem depoimento das pacientes que elas mesmas mandam eu botar. Tá entendendo? Então, assim, para mim, eu sou conhecida no Instagram como pelas pacientes como poderosa xerifa. Sou não, gente. É porque é uma característica da minha personalidade, por eu ser muito mãezona. Eu amo cuidar. Então, realmente, para mim, a psicologia tá no sangue. Tá no sangue. Eu amo o que eu faço. Jeffrey Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado você que não desistiu do nosso canal, obrigado, doutora, por nos contribuir com um bate-papo tão enriquecedor como esse. Gratidão, obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, tá? E... para mim, eu estava muito nervosa, né? Porque existe uma diferença entre você falar, só eu e ele aqui, e eu falar para bilhões de pessoas. E eu consegui, eu venci a ansiedade. É isso que eu quero que vocês entendam. A ansiedade, ela vai existir sempre, mas você pode controlá-la. Tá entendendo? Por último agora, eu atendi antes de eu vir para cá, uma paciente, que é a que eu estou falando que vai fazer a carteirinha da OAB, a filha dela se acidentou. E quando ela viu o acidente, ela ficou nervosa, extremamente nervosa, e ela pegou e falou assim, doutora, eu consegui controlar a minha ansiedade, porque ela tem crises mesmo, ela tinha crises mesmo. Controlar a minha ansiedade de uma forma que eu tinha que pensar na minha neta, no meu neto, e arrumei alguém para levar a minha filha, e depois eu respirei e chorei. Falei, que bom, você aprendeu a controlar a sua ansiedade. Isso é muito importante. E a ansiedade, ela vem todos os dias, gente. Tanto na alegria você fica ansioso, quanto na tristeza você fica ansioso. Faz parte do corpo humano, tá bom? Jeffrey Podcast. Obrigado, gente. Fique com Deus e ansiedade, hein? Tá com dúvida? Compartilhe o vídeo, volta aqui, assiste de novo, porque esse vídeo bombou, esse bate-papo foi surreal. Obrigada, Jeffrey.